Então, boa tarde. Cá estamos novamente para o programa Jesus Cristo chegou à cidade e desta vez vamos falar sobre Jesus e a tentação. O meu nome é José Bricelino e nos próximos 10 minutos, mais ou menos, conto partilhar consigo alguns pensamentos sobre como é que Jesus encarou ele próprio, na sua experiência pessoal, um processo bastante pesado de tentação. O Evangelho de Lucas relata-nos o episódio da tentação de Cristo. Diz-nos que ele esteve em jejum durante 40 dias, no deserto, e depois teve fome. E foi quando surgiu a tentação, isto é, ela surge como uma falsa resposta a uma necessidade num momento de grande fragilidade. Nas Escrituras, o processo de tentação é personificado pelo diabo. É o que diz lá Lucas, a quem a Bíblia chama o tentador, noutros lugares. Mas a figura do diabo tem as costas largas, porque a maior parte das vezes a tentação surge dentro de nós. Nós temos a tendência para culpar terceiros, por uma questão de temos dificuldade em arcar com o sentido, o sentimento de culpa, e então tentamos sempre chutar para terceiros a responsabilidade. Mas normalmente a tentação nasce dentro de nós. E aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é que, no fundo, neste episódio da tentação de Cristo no deserto, no início do seu ministério público, há aqui 3 momentos muito distintos da tentação. O primeiro é quando o diabo diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Este é um tipo de tentação muito, muito corrente. E é uma espécie de uma falsa resposta a uma necessidade física. Então, muitas vezes, a tentação vem à vida do crente, do cristão, como uma falsa resposta a uma necessidade. Poderá ser uma necessidade física ou de outro género. É um tipo de tentação, como eu disse, que é muito corrente, porque as pessoas têm necessidades. E, por vezes, as pessoas não conseguem suprir essas necessidades devidamente, ou têm dificuldade em fazê-lo, ou não sabem como onde fazê-lo. Então, por vezes, parece que surge um caminho mais fácil, não é? Para suprir essa necessidade. Por exemplo, quem furta tenta, de alguma forma, encontrar uma solução para a sua necessidade, mas que é uma falsa solução, porque vai-lhe arranjar mais problemas. Então, Jesus, como tinha fome, foi primeiro momento da tentação é transformar pedras em pão. Mas repare, Jesus tinha todo o poder para poder fazer isso, Ele poderia fazer isso. Quem caminhou sobre as águas, quem ressuscitou mortos, quem curou toda a sorte de enfermidades, quem fez toda uma série de milagres, multiplicou os pães e os peixes. Ele podia perfeitamente fazer isso, mas tratava-se de uma falsa solução. E às vezes aquilo que parece um caminho fácil, uma solução simples, não deixa de ser uma falsa solução que só traz muitos problemas. E Jesus resistiu a esta primeira tentação. Depois há uma segunda tentação, que é quando o diabo o leva a um alto monte e mostra-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E continua Lucas o seu relato, o evangelista Lucas, e diz-lhe: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aqui temos um segundo momento da tentação de Cristo, que é uma espécie de uma falsa resposta a um desejo humano de poder e de glória. Jesus não tinha esse desejo humano. Ao contrário da fome que ele tinha no final dos 40 dias de jejum, e a fome, e portanto ter vindo essa primeira tentação do pão, neste momento ele não tinha qualquer desejo de poder e de glória. Ao longo dos 3 anos e meio do seu ministério público, ele demonstrou à evidência que, de facto, não era um homem dos corredores do poder. Não era um homem que
procurasse alcançar o poder, nem religioso, nem político, nem de qualquer espécie. Ele era um profeta, ele era o filho de Deus, ele era alguém que queria trazer as boas novas do reino de Deus, as boas novas de salvação, uma mensagem de esperança, abençoar as pessoas, aliviar o seu sofrimento. Esse era o seu foco. O seu foco nunca foi ter poder ou glória, não é? E, portanto, este tipo de tentação, a tentação do poder e da glória, é menos usual, talvez, mas ainda assim é comum. Na nossa sociedade, nós temos muitas pessoas que andam à procura de poder. E às vezes não é de poderes muito elevados ou muito elaborados. Nós vemos que em certos estádios ou em certos níveis de poder, às vezes níveis baixos de poder, na administração, nos serviços, na administração pública, etc., por vezes surgem pessoas que têm o seu poderzinho, vamos dizer assim, um pequeno nível de poder, mas que são terríveis para com as pessoas com que elas atendem, porque muitas vezes provocam, movem-se em abuso de poder, mesmo sendo um poder de pequena escala. E, portanto, quase toda a gente, ou muita gente, tem este desejo, enfim, inconfessável, de poder e de glória, de uma maneira ou de outra, ou seja, na sua vida profissional, ou seja, na vida artística, ou no desporto, ou em qualquer outra área, tem esse desejo. É uma tentação também. É uma tentação, talvez não seja tão usual como a primeira, mas ainda assim é uma tentação comum. E Jesus resistiu naturalmente a esta tentação também, porque ele não estava nada interessado em ter poder e glória, porque ele era o Filho do Deus vivo e não podia ter neste mundo glória maior do que aquela que ele já tinha e da qual se tinha despojado voluntariamente quando tomou a iniciativa de vir a este mundo para se tornar no Salvador do mundo. E finalmente há uma terceira tentação, que quando diz que o diabo levou a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, veja bem aqui a formulação, a pergunta se tu és, é uma provocação. Ele sabia que Jesus era de facto o filho de Deus vivo, mas ele diz: se tu és, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esta, porém, é um tipo de tentação mais subtil e talvez mais perigoso por isso mesmo, que pretende desviar-nos do propósito da nossa vida. E, portanto, podemos dizer que este terceiro nível de tentação é o desvio, a tentativa de desvio do propósito da nossa vida. Todos nós temos um propósito na vida. E aquilo que muitas vezes somos desafiados, somos tentados a desviar-nos do foco, a desviar-nos desse propósito na nossa vida. E por isso esta é uma tentação mais subtil, é uma tentação, não diria envergonhada, mas menos visível, digamos assim, mas apesar disso é uma tentação muito perigosa. Portanto, podemos ver que através destes três momentos de tentação, tipos de tentação, podemos ver que nem todos são tentados da mesma forma. E isto faz-nos lembrar aquela palavra de Jesus sobre a trave e o argueiro no olho. Alguém que está a olhar para o irmão que tem o argueiro no olho, portanto tem um pequeno cisco no olho e afinal tem uma trave no seu olho, ou seja, alguma coisa muito maior. E por vezes nós não podemos culpar A ou B por causa de estarem a ser alvo de uma tentação, quando se calhar nós somos alvo de uma tentação maior. Então as tentações são diferentes, nós somos tentados de formas diferentes. A verdade é que a resposta de Jesus para vencer toda a tentação foi a invocação da palavra de Deus. Nós não lemos aqui, mas em todos estes três momentos de tentação, Jesus defendeu-se com a sua palavra. Isso é um sinal para nós. Mas atenção, na terceira tentação, no terceiro momento desta tentação no deserto, o diabo invocou também a palavra de Deus. Mas invocou de uma maneira capciosa, de uma maneira manhosa, de uma maneira enganadora.
E isto mostra-nos que nem todos aqueles que usam a palavra de Deus o fazem com seriedade. E é verdade. Muitos daqueles que usam a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus, alguns deles não fazem com seriedade, não o fazem com verdade, não o fazem com uma boa intenção. E nós precisamos de estar atentos, bem, com os olhos bem abertos e sobretudo com os nossos olhos espirituais lavados com colírio e bem abertos para podermos compreender quem é que está a falar seriamente e quem é que está a procurar enganar-nos. Nós precisamos de ter bem presente na nossa mente e na nossa vida a palavra de Deus. Por isso eu convido todos aqueles que o desejarem a estar connosco nas nossas celebrações de domingo, às 10h30 da manhã, na Rua Frei António das Chagas, número 47, em Setúbal, no bairro Montalvão, em Setúbal, ou então seguirem-nos online nas nossas redes sociais. E por aqui me fica esta semana, desejando que a graça de Deus esteja sobre si. Deus o abençoe. Até à próxima semana.